Queridos, mais uma vez a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 12, que tem como título Vivendo no Espírito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também o seu comentário para ganharmos relevância no YouTube. E se você também quiser contribuir, nós deixamos aqui um Pix para você nos ajudar aqui no canal, bem como na obra que estamos realizando no sertão do nosso estado, no nosso interior do nosso campo. Estamos cooperando com duas construções de duas igrejinhas. Se Deus assim colocar no seu coração, voluntariamente pode nos ajudar também desta forma. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. O texto áureo diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25. Nós não iremos ler, mas iremos comentar no nosso resumo. A palavra-chave é Espírito. A vida cristã, ela é marcada pela presença do Espírito Santo na vida do cristão. E é uma jornada espiritual que começa quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida e vai até a nossa partida para a eternidade, até a morte. Nessa lição nós iremos ver qual a importância ou como o Espírito Santo tem importância para a pessoa do cristão, o crente nascido de novo. O destaque aqui nesta lição é termos uma vida, um comportamento guiado, pautado pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus. Iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo. Primeiro ponto, a vida no Espírito. O número 1, andando em Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O verbo andar, nesse texto, ele traz um sentido figurado de viver, praticar, entre outros que nós poderíamos aqui comentar, mas ficamos com esses dois significados aqui figurados. Isso traz um sentido de um comportamento. Quando Paulo diz, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, Paulo está se referindo a termos um comportamento pautado, guiado pelo Espírito Santo, conforme lá em Gálatas. O andar em Espírito aqui se relaciona a um significado espiritual elevado e profundo. A vida cristã, ela deve ser subordinada ao Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz Paulo na sua carta: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com esta afirmação de Paulo, o nosso comentarista ele traz duas perguntas aqui, no número 2 e no número 3. O número 2, por que andar em Espírito? E o número 3, como andar em Espírito? O número 2, por que andar em Espírito? Andar em Espírito, de acordo com o Espírito, é não cumprir os desejos da carne, conforme nós citamos aqui em Gálatas 5 e 16. O crente que assim sucede, deixando-se guiar pelo Espírito Santo, garante a ele a vitória sobre o pecado e a morte. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, mais uma vez repetindo aqui o texto, Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Observe, aquele que anda em Espírito, ele se livra da lei do pecado e da morte. Ele tem a vitória garantida sobre o pecado e a morte. O número 3, como andar em Espírito? O crente nascido de novo, quando ele aceita Jesus, ele torna-se uma nova criatura. Conforme lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir desse momento,
a pessoa começa a ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento espiritual com Deus deve ser aprofundado. Eles precisam cultivar esse relacionamento diário, constante com o Senhor. Em João capítulo 3, versículo 3, disse Jesus para Nicodemos: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Note, não pode ver o reino de Deus. Somente aquele que é nascido de novo consegue enxergar as coisas de Deus, inclusive compreender a sua vontade, deixando-se guiar pelo Espírito Santo, tendo um relacionamento espiritual com Deus. Portanto, como andar em espírito? Andar em espírito é ter o Espírito Santo em sua vida, ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, disse Paulo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como se encher do Espírito? Verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Note, existe uma forma, uma maneira, uma resposta de como andar em espírito e ser guiado em espírito, andar no espírito e ser guiado por ele. É ter o Espírito Santo em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, ter uma vida espiritualmente avivada é andar no espírito e ter uma vida guiada pela palavra de Deus. O segundo ponto, o confronto entre a carne e o espírito. O número 1, carne versus espírito. O termo carne, esse termo, biblicamente, tem alguns significados. Entre outros, se refere à nossa natureza carnal, ou à natureza carnal do homem, que é alimentada pela concupiscência da carne, pela cobiça. Lá na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 15, diz o apóstolo: e não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Note, não amar o mundo, nem o que no mundo há. Se o nosso desejo é para o mundo, o amor do Pai não está em nós. Se o desejo do homem é para o mundo, a concupiscência dele, a inclinação dele, são para as coisas que desagradam a Deus, Deus não está em nós. O homem se afasta dessa forma para longe de Deus. O número 2, as obras da carne. Segundo a Bíblia, o termo original grego carne, entre outros sentidos, traz como significado a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. O termo obras da carne, trazida por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, mostra uma lista que não é fechada, não é encerrada por Paulo, de coisas que desagradam a Deus, de práticas pecaminosas que afastam o homem da presença do Senhor. E o comentarista aqui, ele classifica ou mostra algumas categorias. Por exemplo, em Gálatas 5 e 19, práticas sexuais ilícitas são elas: prostituição, impureza, lascívia. No verso 20, a parte A, práticas religiosas são elas: idolatrias, ou melhor, idolatria, feitiçaria. No verso 20, a parte B, mau relacionamento humano, são eles: inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Heresias aqui poderia ser incluído também nas práticas religiosas, mas aqui é relacionado com práticas de mau relacionamento humano. E outros, ou por último, melhor dizendo, vícios e maus hábitos, ou melhor, vícios e maus hábitos. Gálatas 5 e 21 diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Nesta relação, Paulo, ele não encerra a lista. Ele diz: e coisas semelhantes a estas, mostrando que vai muito mais além do que ele escreveu. Coisas semelhantes.
em uma prática, ela pode se subdividir em várias outras. Queridos, nós colocamos aqui um esquema resumido do nosso quadro tirado da nossa lição. Vivendo no Espírito, uma vida no Espírito, carne versus Espírito, e o avivamento pelo fruto do Espírito, conforme o terceiro ponto que vamos comentar. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o avivamento pelo fruto do Espírito. O número 1, fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Lá em Gálatas 5:22, Paulo coloca uma relação deste fruto que o caracteriza. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observe que o fruto, ele é caracterizado por 9 coisas ou 9 características. O fruto, ele tem a sua essência, que o Espírito Santo ele coloca na vida do cristão. É impossível uma pessoa ser cristã de verdade sem ter o fruto do Espírito na vida dele. Portanto, um cristão de verdade deve dar bom testemunho e ter a unidade do Espírito, ou melhor, a unidade do fruto do Espírito em sua vida. O número 2, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Conforme Gálatas 5:22, registrado na Bíblia Sagrada, o comentarista ele faz um apontamento de cada aspecto do fruto do Espírito. Amor é o verdadeiro amor, ou o amor de Deus no coração do homem. Gozo é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz é a paz de Deus que excede todo entendimento. Longanimidade é a paciência suportar, ou melhor, é a paciência para suportar adversidades. Benignidade, ou uma pessoa bondosa, é um sentimento dado também pelo Espírito. Bondade refere-se àquele que é bom. Fé, produzida no Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Mansidão, aquele que é manso, é sinônimo de brandura, gênio favorável, sossegado, dócil. E por último, temperança, que quer dizer autocontrole. É o mais elevado aspecto no relacionamento entre as pessoas. O número 3, contra o fruto do Espírito não há lei. Esta é a conclusão de Paulo em Gálatas 5:23. Quando ele dá ou faz esta relação dos aspectos ou características do fruto do Espírito, ele conclui dizendo: contra estas coisas não há lei. Portanto, os dons espirituais só têm valor se acompanhado do fruto do Espírito. O que caracteriza, de fato, um verdadeiro cristão não é o uso dos dons espirituais. Ele só tem valor se for acompanhado do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o comportamento dele. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, os crentes avivados são beneficiados pela presença do Espírito Santo. Não apenas nos dons espirituais, mas também no fruto do Espírito. São indissociáveis um do outro. Todo crente avivado, ele tem não apenas os dons, mas o fruto do Espírito. O que caracteriza ele como cristão, como verdadeiro cristão, é a presença do fruto do Espírito em sua vida. Isso vai marcar o seu comportamento na sociedade. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.